Boa noite. Oi, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Começando aqui essa live hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que a gente já vem conversando durante a semana, que é a leitura bíblica, né? A leitura bíblica é uma das disciplinas espirituais, né? Eu vim falando sobre as disciplinas espirituais no último post e eu vi que uma dificuldade que bastante gente tem é sobre a leitura bíblica, né? Que manter a constância, como entender a Bíblia, vieram uma série de dúvidas e por isso eu decidi fazer essa live para compartilhar com vocês tudo que eu vim aprendendo, né? Eu não sou assim teóloga, mas eu vim lendo a Bíblia, vim lendo e estudando há algum tempo e aí quis compartilhar com vocês sobre esse assunto, né? Então, para a gente começar, a Bíblia, ela é um livro sobre Deus, né? E o objetivo dela é falar sobre o nosso relacionamento com Deus, né? Deus se revelou para a gente através da Bíblia, né? E para a gente ter um relacionamento com Deus, a gente precisa conhecer. Para a gente ter um relacionamento com qualquer pessoa, a gente precisa conhecer essa pessoa. E conhecer dá um trabalho, né? A gente, quando está no início de relacionamento, alguma coisa assim, a gente quer agradar o outro, o que a gente faz? A gente procura conhecer, saber os gostos dessa outra pessoa, procura entender como essa pessoa gosta das coisas, e aí a gente vai desenvolvendo um relacionamento. E com Deus é a mesma coisa, né? Como é que a gente não ama quem a gente não conhece, né? Então, com Deus é a mesma coisa, a gente precisa ler a palavra, porque através da palavra a gente vai conhecer a Deus e desenvolver um relacionamento com Ele, né? Que a gente só se relaciona com quem a gente conhece. Então, algumas diferenças que surgiram aí ao longo da semana, eu deixei aqui minha cola, acho que dá pra ver aqui na pontinha, né? Meu fichário, que eu deixo vários estudos aqui, várias coisas que eu venho estudando e vim conversar com vocês sobre isso, né? Bom, a leitura bíblica é só ler. Se você sabe ler, se você é alfabetizado, você pega a Bíblia, você lê e dá para entender. Mesmo que você faça uma leitura corrida, dá para você ter uma noção da história do povo de Israel, da criação do mundo, entre outras histórias que a Bíblia conta. Mas o estudo ele é diferente, né? O estudo quando você vai procurar contexto histórico, porque a Bíblia nem sempre conta assim como que o povo vivia, a cultura do povo. Às vezes conta um pouco, assim, por exemplo, do povo de Israel, mas eles se relacionavam com outros povos. Então, na Bíblia não conta muito da cultura dos outros povos. Então, a gente pode fazer um estudo. A Bíblia é traduzida. Então, a gente pode também estudar palavras no original. A Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico. Então, algumas palavras têm significados diferentes. Não vou nem dizer diferentes, mas às vezes significados mais completos que podem ajudar a gente a compreender melhor o texto bíblico. Tem a questão da meditação, que é diferente da leitura e do estudo. A meditação, aí pelo mundo, geralmente é quando a gente esvazia a mente para acalmar nosso coração, para acalmar a gente de alguma forma, né? Geralmente para ansiedade, a meditação é usada. Na vida cristã, a meditação pode ser feita com um versículo. Às vezes, quando a gente está angustiado, a gente pega um versículo, uma passagem na Bíblia e fica meditando nisso, né? Então, ficar pensando só nisso, não é esvaziar a mente, é ficar pensando na palavra de Deus, né? Isso vai te ajudar. Tem também o devocional, que foi uma diferença, todo mundo me perguntou, assim, qual que é a diferença de leitura, estudo, meditação e devocional, né? Então, já falei dos 3 primeiros, aí agora do devocional é quando a gente tem um momento com Deus, né? Quando a gente para orar, para ler a Bíblia, para meditar. Acho que a meditação é um pouco de tudo junto, né?
E se vocês tiverem mais dúvidas, vai mandando aí no chat que eu vou tentando responder aí ao longo da live. Como é que vocês estão de leitura bíblica, né? Então, vamos lá. A meditação, né? Eu acho que a meditação ela tá bastante ligada ao devocional, porque ela é a gente entender a sabedoria daquilo. Qual é a utilidade daquela palavra? Por isso que a gente faz uma meditação, que é ficar pensando e refletindo e como que eu posso praticar aquilo também, como eu posso viver a palavra, né? E o estudo ele é mais analítico, ele tem o objetivo de explicar a palavra de Deus, explicar o que está acontecendo, por que aconteceu. Então, por isso que é importante a gente fazer os dois, né? E aí, independente disso, de ler, de estudar, de devocional, de tudo, como que eu crio o hábito, né? O hábito, eu não sei se a gente acorda um dia e fala, nossa, que vontade que eu tô de ler a Bíblia hoje. Se alguém aqui já acordou assim, é mentira. Primeiro porque acho que ler a Bíblia às vezes dá mau sono. Recomendo muito ler a Bíblia para insônia. Para quem não dorme direito, ler a Bíblia é bom. Mas a gente não acorda com aquela vontade de ler a Bíblia. Nossa, quero muito ler a Bíblia. Mas isso faz parte, isso é importante para o nosso relacionamento com Deus. E a gente tem que fazer isso porque tendo noção, tendo consciência de que nós somos criaturas caídas, né? Criaturas pecadoras e que dependem da graça de Deus. Então é por isso que a gente lê a Bíblia, é por isso que a gente ora, é por isso que a gente busca Deus, não é porque a gente sente vontade. Vontade a gente sente de ficar deitada, de ficar assistindo Netflix, de ficar na beira da piscina com um roupão de seda. É isso que a gente sente vontade, né? Mas a gente também tem que ter a responsabilidade, né, do nosso relacionamento com Deus. Se a gente tem uma responsabilidade com o relacionamento, nossos relacionamentos aqui na Terra, com marido, com filho, com mãe, seja com quem for, imagina com Deus, né? Então, é importante essa dedicação. E a questão do hábito também, eu acho que remete muito à idolatria, né? Que é um assunto mais intenso. Mas o que é idolatria? Adorar outros deuses que não o Deus verdadeiro, né? E como eu falei, relacionamento, a gente precisa dedicar tempo, né? E se o meu tempo está ocupado com outras coisas que não são tão importantes, pode ser que eu esteja idolatrando essa coisa. Então, se eu estou sempre cansada para ler a Bíblia, mas estou sempre disposta para sair, para ficar no WhatsApp 3 horas sem ver, para ficar no Instagram rolando barrinha do feed sem ver, eu estou adorando provavelmente essas coisas, né? Como mães, a maioria das meninas que estão aqui no chat são mães, a gente às vezes se deixa levar muito pelos filhos, principalmente nos primeiros anos, que é o que eu estou vivendo. É por isso que eu quis compartilhar com vocês. Então a gente está sempre cansada, a gente está com sono, a gente às vezes se irrita, muita coisa para fazer. Criança pequena, dependendo da idade, demanda muito. Pelo menos os meus filhos, o mais novinho que tem 11 meses, a toda hora ele está tentando se matar. Toda hora. Se matar, ele se joga assim dos lugares, quer pôr o dedo na tomada. E aí você fica o dia inteiro correndo atrás do menino, o dia inteiro. E a gente às vezes coloca essas coisas, assim, eu preciso cuidar dos meus filhos, a gente fica louca, assim, pensando em métodos de disciplina. Como que eu vou fazer para disciplinar meu filho? Como que eu vou fazer para ele dormir sozinho, para ele dormir a noite inteira? A gente procura várias técnicas mirabolantes. Não tem problema você usar uma técnica, você colocar rotina na vida do seu filho, isso vai te ajudar sim. Mas é muito fácil a gente viver em prol disso, né? E como cristãs, a gente vive em prol de Deus, buscar primeiro o reino de Deus. Não é que a gente vai abandonar os filhos, né? Mas a gente tem que entender qual que é a nossa prioridade. Então, é importante a gente tirar, nem que seja 5 minutos para você fazer uma leitura,
para você orar, para você conversar com Deus, porque fala sério, gente, criar filho não é fácil. Sem Deus fica mais difícil. Então, é importante a gente ter esse relacionamento com Deus, até porque, gente, qual mãe que nunca quis bater no filho? Muito. Bater assim, muito. A gente não faz essas coisas porque a gente tem Deus na vida. Imagina se não tivesse. Então, mais ainda a gente precisa de Deus. E é o que eu falei. O que eu dedico meu tempo, as coisas a que eu dedico meu tempo se tornam nossos deuses. É muito fácil a gente ter nossos filhos como nossos deuses. Eu vivo em função do meu filho porque eu tenho que fazer a alimentação saudável, eu tenho que fazer ele dormir, fazer isso, fazer aquilo. Vivo em função da minha casa, preciso manter minha casa sempre limpa, minha casa sempre organizada. E é bom ter a casa limpa e organizada, claro que é bom, é ótimo. Eu adoro minha casa limpa e organizada. Mas às vezes não dá. Às vezes não dá. E às vezes eu tenho esse tempo assim de se eu vou organizar a casa, não, melhor vou orar. Deus me dá força, me dá graça para continuar cuidando dos meus filhos, para continuar cuidando da casa também, porque senão a gente fica meio louca. E não só por isso, mas é o que eu falei, ao que eu dedico tempo é aquilo que se torna meu Deus. O que eu mais dedico tempo é o que se torna meu Deus. Os nossos hábitos revelam o que a gente adora, né? Então, eu tô tendo que tipo de hábito na minha casa, né? Só de limpeza, só de ficar vendo rotina de filho, só de ficar assistindo. Eu falei, não tem problema você fazer nada disso. Mas a partir do momento que isso se torna prioridade e que eu não tenho tempo de orar por causa do meu filho, por causa da minha casa, isso se torna um Deus. Então é importante a gente repensar aí nossos conceitos. E eu separei aqui, eu escrevi, porque isso eu não tenho como decorar, né, gente? Eu mal lembro o que eu comi, como é que eu vou decorar essas coisas. Saiu uma pesquisa, já tem um tempinho, eu até postei aqui no meu Instagram, no último post, sobre os benefícios da leitura bíblica, né? Então, assim, eu fui criada na igreja, então eu sempre ouvi, você tem que ler a Bíblia, porque o crente tem que ler a Bíblia. Até isso, o crente tem que ler a Bíblia, porque às vezes a gente fica assim, porque eu sou cristã, que legal, e você acredita no quê? Acredito na Bíblia. Você já leu a Bíblia inteira? Não. Então, como você sabe? Você acredita no que as pessoas dizem que está na Bíblia, ou no que as pessoas dizem quem é Deus, né? Então, por isso que também é importante ler a Bíblia, para você ter a sua experiência com Deus, para você conhecer a Deus, e não saber o que as outras pessoas me contam sobre Deus. Porque tem gente, eu tava meio assim, muito tempo na igreja, a gente acha que sabe tudo que tem na Bíblia, e não sabe. Se você não leu, você não sabe. Mas vamos lá na pesquisa. E aí, como eu estava falando, nascida e criada na igreja, a gente sempre ouve, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, e a gente fica meio assim, nossa, mas por quê? Eu vou falar um pouco do porquê também, de outros porquês, mas eu gostei da pesquisa porque é uma pesquisa científica. Então, não é mais aquela conversa de, minha mãe fica me enchendo o saco para ler a Bíblia, meu pastor fica me enchendo o saco. Não, tem comprovação científica de benefícios que a Bíblia traz na sua vida. Vamos lá. Sentimento de solidão cai 30%, porque uma vez que você está lendo a Bíblia, você se sente mais próxima de Deus e você tende a se sentir menos sozinha. Por mais que você esteja sozinha fisicamente, ou no caso das mães, às vezes está sozinha com um filho, o filho, dependendo da idade, não é aquela companhia para você chorar, para você desabafar, para você conversar. Mas você lendo a Bíblia, você tem essa noção, você tem essa consciência de Deus ali sempre perto de você. Então você se sente menos sozinho. Problemas com a raiva caem 32%. Então, conforme você conhece a Bíblia, conhece a Jesus principalmente, Jesus, homem manso, eu acho que isso influencia também. A vontade de matar algumas pessoas, isso não sei se passa, mas eu acho que você ceder à raiva,
você arrumar a briga, talvez, que eu acho que é isso que ele quer dizer, né? Diminui. A amargura nos relacionamentos cai em 40%. Isso aconteceu comigo, né? Porque acho que a gente cria muita expectativa equivocada, né, com relação aos relacionamentos. A gente espera que o fulano aja de determinada forma, que no fundo acho que a gente espera que as pessoas leiam o nosso pensamento, né? E quando isso não acontece, a pessoa não faz o que a gente espera, a gente fica com raiva. A tendência é criar uma mágoa, né? Assim, principalmente às vezes, de novo, o que eu falo, gente, é experiência que eu vivo. Eu tenho um filho pequeno. Às vezes eu espero umas atitudes do meu marido, e não é que ele é um mau marido, mas ele também é um ser humano, ele também está cansado, ele também vive as dificuldades dele, vive as ansiedades dele, e ele não vive para satisfazer a alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, né? Ele tem as dificuldades dele também. Aí por que não faz? Eu fico, nossa, ele podia fazer mais, tá tudo nas minhas costas, ele não faz nada. E não é bem assim, né? A gente sabe que cada um tem suas funções. Às vezes eu não quero fazer as minhas e quero que ele faça as dele e as minhas. E aí quando ele não faz isso, eu quero achar ruim, entendeu? A verdade é essa. Então, e aí eu ficava amargurada, ficava magoada, né? Expectativa no lugar errado, exatamente, que estão falando aí no chat. A gente sempre quer mais, né? Não pode dar a mão que a gente quer o braço, quer tudo, né? Então, eu começando a ler a Bíblia, eu comecei a ficar menos amargurada com relação a isso. Eu comecei a ficar mais paciente com relação a isso, começar a entender também o lado dele, ser menos egoísta, a verdade é essa, a gente tenta pensar de uma forma menos egoísta. 57% menos de chance de problemas com álcool e 61% menos de chance de se envolver com pornografia, 68% menos chance de se envolver em sexo fora do casamento. Eu acho também que quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a pensar muito nos nossos atos, né? Uma vez que a gente tem aquela noção de que Deus está sempre com a gente, então a gente vai querer fazer coisas boas, a gente vai querer fazer o bem. Então por isso que eu acho que a gente acaba se afastando desse tipo de problema, né? De álcool, pornografia. Acho que a consciência fica mais latente na gente, de olha, isso aí é errado, vamos dar uma segurada. O sentimento de estagnação espiritual cai 60% quando a pessoa lê a Bíblia. E a ação de compartilhar a fé aumenta 200%. Que é isso que eu estou fazendo. Vencendo barreiras, vencendo medo, vergonha, insegurança, um monte de coisa, para compartilhar essa experiência com vocês, né? Esses resultados dos benefícios da leitura bíblica, gente, eles são visíveis nas pessoas que leem pelo menos 4 vezes na semana, tá? Menos do que isso, não tem impacto. Na pesquisa é constatado que menos do que 4 vezes não muda a vida de ninguém. Porque se você vai lá na igreja, ouve a palavra, tá? Você até lê um trecho bíblico lá na igreja, é só aquilo. Você tem que ter a sua vida com Deus durante a semana também. Então, lendo a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, 4 ou mais, né? 4 dias na semana ou mais, vai ter os benefícios aí, mas você tem que insistir, gente. Não adianta começar um dia e parar que não vai ter resultado. Isso é igual academia. Não adianta fazer um dia de academia e no outro já querer corpo definido. Isso aí é com o tempo. E a Bíblia também é a mesma coisa, né? Outros benefícios, gente, é ouvir a voz de Deus, né? Deus fala com a gente através da sua palavra. Ele se revelou pra gente através da palavra, então ele fala com a gente através dela. Eu sigo alguns perfis aí de pastores e pastoras aí no Instagram e todo dia eles abrem caixinhas de pergunta e o pessoal adora as perguntas. É pecado fazer tal coisa? É pecado fazer X coisa? Gente, lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você vai saber. Não precisa ficar perguntando para pastor. Eu sei que tem muita gente que faz isso de zoeira, né? Mas tem gente que tem dúvida mesmo, né? Zoeira à parte.
Tem muita gente que fica em dúvida, nossa, será que eu devo fazer tal coisa? Gente, lê a Bíblia, né? Uma vez eu ouvi numa pregação, o pastor falando assim, se você tá com dúvida, é porque você tá orando pouco, tá lendo pouco a Bíblia, tá se achegando pouco a Deus, entendeu? Então, vai ler a Bíblia, vai buscar Deus, que você vai saber o que fazer. No fundo, eu acho que a gente sempre sabe, né? Mas a gente às vezes quer um conforto de alguém falar pra gente o caminho que a gente quer seguir pra gente, não, como se a gente não fosse sofrer as consequências, né? Mas no fim das contas a gente sabe o que fazer. E lendo a Bíblia eu acho que isso fica mais claro. Como eu falei um pouco antes, conhecer a nossa fé. Uma vez que eu digo que eu sou cristã e nunca li a Bíblia, eu acredito no quê? Eu acredito no que os outros me contam que tem na Bíblia, acredito na experiência dos outros, né? Como você vai ter a sua experiência, e quando eu digo experiência, não é necessariamente assim... a sua experiência acho que cada um vai sentir de um jeito, né? Mas a sua experiência de ser direcionada, de se sentir direcionada por Deus a fazer alguma coisa, a seguir determinado caminho, né? Vai te ajudar a entender a obra da salvação. Eu conversei isso com um amigo durante a semana, nós cristãos, a gente acredita na obra de Jesus na cruz, que ele veio e morreu. Morreu por quê? Para salvar a gente, para salvar dos nossos pecados, é a obra da salvação. O que é isso? Obra da salvação. Morreu por quê? A gente acha que é besta, principalmente para quem já está na igreja há muito tempo, mas para quem não conhece, não sabe. Então, por isso que é importante. E às vezes até a gente que está há muito tempo na igreja, se puxar muito a fundo, fala aí, me explica aí essa história de salvação, como é que é essa obra aí? A gente às vezes não sabe. Né, assim, na hora que a gente acha que sabe, assim, na minha cabeça, lá no fundo, mas se puxar, fala, explica aí, né, põe aí no papel direitinho que história é essa de salvação, de morte na cruz, por quê, que motivo, a gente não sabe. Lendo a Bíblia, a gente sabe, né, lendo a Bíblia, a gente, eu acho, pra mim, trouxe bastante autoconhecimento, que é o que eu falei na história do marido, né. Eu comecei a perceber minhas reações, como eu sou egoísta, não só com relação ao marido, com relação a tudo, né? Eu, principalmente, assim, se as coisas não são do jeito que eu quero, do jeito que eu espero, já azeda. Aquilo pra mim já acaba meu dia, eu já fico brava, ou então já fico meio depressiva, quero chorar, quero desistir da vida, né? Então me trouxe um autoconhecimento enorme com relação a como agir, né? Eu acho que a Bíblia traz também muita sabedoria, discernimento das coisas. Às vezes, alguém que se aproxima de você, você consegue ter uma noção, você consegue prestar atenção, ouvir se aquilo é de Deus mesmo, se aquilo é bom, o quanto aquela amizade vai te fazer bem. Não no sentido, assim, de a gente só ser amigo de quem faz bem pra gente, sabe? Uma coisa meio barganha. Mas tem gente que não leva a gente pra lugar nenhum, que só puxa a gente pra baixo, né? Então, lendo a Bíblia, a gente consegue ter esse discernimento, né? A Bíblia, acho que ajuda a gente a vencer as tentações, né? Tem uma passagem no Novo Testamento, nos 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, da tentação de Jesus, né? No monte, ele ficou 40 dias em jejum e depois de 40 dias, Satanás veio tentar ele. Você é filho de Deus, você tem poder, transforma aí a pedra em pão e come, já que você está com fome. Como que Jesus venceu essa tentação? Falando a palavra para Satanás, mais especificamente em Deuteronômio. Ele citou Deuteronômio nesse momento. Então, assim, as tentações vêm na nossa vida, né? E como é que a gente vence isso? Com a palavra. Mas aí, se eu não conheço a palavra, como que eu vou vencer? Não vence, cai, né? É simples assim. E eu falo por experiência própria, né? É muito fácil cair, muito fácil. Então, a gente tem que conhecer a palavra para não cair em tentação. E a gente tem que conhecer a palavra para anunciar as boas novas, né? Que eu acho que esse é o objetivo principal lá
depois que Jesus morreu e ressuscitou, é a gente pregar a palavra dele. E aí, como é que eu vou pregar uma coisa que eu não sei, né? Então, a gente precisa conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, para que a gente possa compartilhar com as outras pessoas. Quando eu falo isso de conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, não é decorar a Bíblia. Mas se você tem uma rotina de leitura, você consegue, vai lendo, vai acompanhando, conhecendo as histórias, aquilo de alguma forma fica na sua mente, né? E aí fica mais fácil. Quando alguém fala de uma passagem, você já conhece, você já está familiarizada com aquilo, né? E aí eu quero falar agora um pouquinho disso com relação à maternidade. Eu até peguei a Bíblia aqui, porque tem uns versículos que a gente até decora, mas na hora da live, né, dá um nervoso, dá ansiedade, é melhor ler para garantir, para não errar, que tá em Deuteronômio, capítulo 6 e versículo... Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Vou ler do 5 ao 9. Só para situar, gente, Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. Os estudiosos, teólogos e manjados aí da Bíblia, né, atribuem esse livro à autoria de Moisés. O povo de Israel tinha saído da escravidão do Egito e antes de chegar à Terra Prometida, durante o caminho para a Terra Prometida, Deus deu as leis para esse povo, criando uma cultura para esse povo. E antes deles entrarem, Moisés deu uma repassada na lei com o pessoal, porque muita gente morreu pelo caminho. Aliás, ninguém que saiu do Egito entrou na Terra Prometida. Nasceu uma nova geração. Então, o livro de Deuteronômio, que, se eu não me engano, em grego significa segunda lei, é Moisés ensinando o povo as leis de Deus. E no capítulo 6, versículo 5, fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, Moisés ordena, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Ou seja, é para a gente falar sobre a palavra, viver a palavra, pensar sobre a palavra e principalmente ensinar os nossos filhos, né? Então tem um mandamento, nossos filhos só vão aprender o que a gente passa para eles, o que a gente vive, né? E se eu não vivo a palavra, se eu não falo da palavra, se eu vivo falando dos outros, reclamando do meu marido, reclamando da vida, reclamando que eu não aguento mais pandemia, é isso que meus filhos vão aprender. Então tá dizendo aqui, ó, ensine-as com persistência, não é só falar aí, ó, a Bíblia, Deus, salvação, é com persistência, é insistir, é todo dia, é toda hora. Quando a gente precisa decorar alguma coisa, o que a gente faz? A gente fica lendo todo dia, toda hora, até aquilo não sair da nossa cabeça. E com os nossos filhos é a mesma coisa. A gente tem que ensinar com persistência, conversar com eles sobre isso, falar com eles sobre isso, todo dia, toda hora, não desistir. É fácil? Não. Não é. Mas é importante. E tem um outro texto também, tá em Juízes, capítulo 2. Eu achei muito interessante essa passagem, porque, como eu falei, ninguém que saiu do Egito entrou na Terra Prometida, só Josué e Caleb, bem lembrado aí. E não vou entrar em detalhe deles dois, mas em Juízes capítulo 2, versículo 10, fala assim: depois que toda aquela geração foi reunida com seus antepassados, ou seja, depois que aquela geração morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Versículo 11. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestavam cultos aos Baalins, que eram outros deuses. Ou seja, uma geração que não conhecia a Deus,
De quem é a responsabilidade de ensinar a próxima geração? É dos pais, é nossa. Uma vez que a gente conhece a Bíblia, conhece a palavra, é nossa responsabilidade ensinar a próxima geração. E para quem lê aqui o Velho Testamento, aqui esses primeiros livros da Bíblia, vê muito a consequência da desobediência, né? Da desobediência à palavra de Deus. Então, se vem uma geração que não conhece a Deus, qual que vai ser o destino dessa geração? Cativeiro? Né? Que foi o que aconteceu com o povo de Israel, que não obedeceu ao Senhor, sofreram as consequências, né? Viver, tem um versículo também na Bíblia que fala sobre a gente viver no centro da vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? É que a gente obedeça, que a gente se submeta a Deus, se submeta à palavra dele. E como que a gente faz isso? Estudando e lendo a Bíblia, né? E aí eu quero compartilhar com vocês, bem brevemente, algo que aconteceu comigo, né, durante esse período de estudo e leitura bíblica. Sou nascida e criada na igreja, mas eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. Dá até uma vergonha falar isso, né? Pé de guerra, 32 anos. E eu já tinha lido uma boa parte dela. Não é assim também, nossa, nunca li um versículo, não. Já tinha lido boa parte dela. Já tinha lido alguns livros, porque de criança e adolescente, às vezes tinha gincana bíblica. Então a gente tinha que estudar um livro específico. E aí na igreja tinha gincana com perguntas a respeito desse livro, prêmios. Então, assim, na cabeça do jovem da época, eu vou ler a Bíblia para ganhar prêmio. Então, assim, eu não tinha essa maturidade de hoje, de ler a Bíblia, de entender a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus. Não estava lendo por motivos errados, para ganhar prêmio na gincana bíblica. Alguma coisa fica na mente, graças a Deus, que Deus tem misericórdia, né? Alguma coisa fica na nossa cabeça. Mas eu estava com o objetivo errado, né? E eu também, assim, sempre que, às vezes, dependendo de quem eu comentava, assim, pô, tô pensando em ler a Bíblia, né? Começar a ler, dar uma estudada. Aí sempre vinha alguém, mas ler por ler não resolve nada. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, você tem que ter uma reverência, você não pode tratar a Bíblia como um outro livro qualquer, porque a Bíblia é um livro santo, nossa, é a super Bíblia, meu Deus do céu. A Bíblia era tão santa, eu tinha que reverenciar tanto a Bíblia que eu acho que eu tinha medo de ler a Bíblia. Medo de... É um livro tão puro, gente, eu acho que eu não sou nem digna de ler a Bíblia, não vou nem pegar nisso, né? Igual o povo de Israel, que não tinha medo de falar diretamente com Deus, com medo de morrer, né? E eu acho que eu tava nessa mente, assim, né? E fora aquilo, você fica, mas as pessoas assim, não, você tem que ter uma vida com Deus, você tem que ter um relacionamento íntimo com Deus, você tem que estar ali, lado a lado com Deus, porque senão não adianta ler a Bíblia. E eu não me sentia desse jeito, né? Nesse lado a lado com Deus. Falei, mas se eu não tô lado a lado com Deus, não me sinto digna, acho que é melhor deixar quieto. Deixei passando. Hoje me arrependo, mas é aquilo da maturidade. Eu acho que as coisas também... Há tempo para todas as coisas, né, acontecerem. E aí, no ano passado, eu fiquei sabendo de um grupo de leitura bíblica, né, aqui pelo Instagram, o grupo da Bárbara. E a proposta era a leitura bíblica em 6 meses, em 180 dias. Eram 7 capítulos por dia. Se você perde um, fica 14. E aí eu falei, não, vamos lá, eu consigo. Aí um dia antes eu falei, não vai dar certo isso aqui. Não vou conseguir. Porque eu já tinha começado a Bíblia outras vezes. O máximo que eu fui era até Gênesis 4. E aí depois isso aqui não é pra mim não, cara. Ler a Bíblia inteira, nossa, é muito texto, eu não vou conseguir ler, não vai dar certo, melhor deixar quieto. Mas eu fiquei pensando, quem sabe no grupo eu consigo? Na época eu até conversei com uma pessoa e a pessoa falou assim, mas ler por ler não vai resolver nada. Falei, vamos ver. Não falei nem vamos ver. Falei, não vai resolver, mas eu vou lá. Pelo menos eu vou ter lido, pelo menos eu vou conhecer a palavra. Porque assim, quando eu engravidei do meu segundo filho, quando eu tive o meu primeiro filho, eu já pensava nisso, né? No que eu vou ensinar para esse menino. E aí, quando meu primeiro filho fez 8 meses, eu engravidei do segundo.
Falei, pronto, 2 crianças e eu aqui vazia sem saber o que ensinar para esses meninos. O que eu vou ensinar para essas crianças? Eu preciso conhecer a Bíblia. E aí sozinha para mim foi difícil. Eu tenho uma necessidade social aí, de fazer as coisas em grupo, de interagir com as pessoas. E aí veio a oportunidade do grupo, falei, acho que é agora. Mas aí as pessoas me desanimaram, porque não adianta você fazer desse jeito. Falei, mas pelo menos eu vou ler, alguma coisa eu vou aprender, alguma coisa eu vou conseguir passar para meus filhos e vamos embora. E eu fui. Meu filho nasceu no meio da leitura, no meio de Isaías. Meu filho nasceu, atrasei uns 350 dias, consegui recuperar e tal, eu consegui ler a Bíblia. E conforme eu ia lendo, eu ia compartilhando com a minha mãe, compartilhando com outros amigos, porque tá no resultado do estudo, né? Aumenta aí, sei lá, mais de 200% aí a vontade de compartilhar, né? Então eu comecei a conversar com outras pessoas e aí nisso que eu comecei a rever o meu comportamento, comecei a prestar mais atenção no que eu penso, no que eu falo, no meu comportamento, nas minhas atitudes, no que eu acredito, no que eu aprendi errado, né? Porque às vezes a gente frequenta a igreja, não é falando mal da igreja, mas a igreja tem seres humanos e os seres humanos erram, os seres humanos não são perfeitos. E eu aprendi algumas coisas que não estavam certas, mas eu não sabia. E eu fui descobrir lendo a Bíblia, né? Então não vamos com hipocrisia, né? De eu acho que eu sabia. Não sabia. Aprendi algumas coisas que não tem nada a ver, mas aí você lendo a Bíblia você descobre, né? Então, por isso que foi importante ler. E aí isso foi me despertando para outras práticas, né? Quando eu comecei a ler, eu me sentia muito distante de Deus. Não que eu já me sinta a melhor amiga. Não sei, eu acho que a gente sempre sente que tá em falta com Deus, né? Mas eu acho que isso me fez buscar outras coisas. Conforme eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler livros sobre a vida cristã, sobre a caminhada cristã, sobre criação de filhos de uma maneira cristã, livros sobre estudo bíblico mesmo, de como... Tem livro até, gente, que ensina como estudar a Bíblia. Tem o Bíblia de Estudo, aqui que ajuda bastante a entender essa parte do contexto histórico, o que estava acontecendo com o povo quando aquele livro foi escrito. Me despertou para orar um pouco mais, porque é como eu falei, a gente acha que nunca se sente orando o suficiente. Até porque a Bíblia diz pra gente orar sem cessar, né? Então, de vez em quando eu cesso, porque eu sou ser humano também, né? Mas me despertou para outras coisas também, né? Me despertou para um jejum. Esse ano de 2021 foi a primeira vez que eu participei de um jejum. Foi um jejum em grupo também. Gente, tá vendo? Minha necessidade de socialização. Participei de um jejum. O jejum foi muito bom. Depois, se vocês quiserem, vocês mandam aí. Eu posso fazer uma live só sobre o jejum, que eu acho que dá outra live. Aprendi muito sobre o jejum. Eu acho que foi muito bom. Minha aproximação com Deus, um entendimento melhor da minha vida espiritual, né? E a Bíblia, assim, me ajudou muito. Acho que foi tudo de bom e agora é pôr em prática, né? Não basta só a gente ler, a gente também tem que pôr em prática. E eu acho que eu tenho praticado algumas coisas, né? Não tudo, senão eu já tava lá no céu. Mas eu tenho me esforçado, assim, para praticar. Eu já me sinto incomodada com algumas coisas, com algumas atitudes que eu tenho. Então a Bíblia tem me cutucado, assim, nesse sentido. Porque a gente não presta, né? Eu não presto, ninguém presta, né? Então, eu tenho me feito bem nesse sentido. E aí, dada essa experiência, pra gente finalizar, gente, nem sei quanto tempo que deu aqui, eu quero compartilhar com vocês algumas dicas práticas de leitura bíblica, né? Falei da importância, de como isso me ajudou, de como isso me fez melhor. Inclusive, eu falei que eu li num grupo no ano passado. Quando terminou a leitura do grupo, né, os 6 meses,
eu fiquei mó assim, sem rumo, sabe? Assim, meu, o que eu vou fazer agora da minha vida? Minha vida perdeu sentido. Igual quando você termina uma série, acabou toda essa temporada da série, você fica, meu, o que eu vou fazer agora? O que eu vou assistir agora? Eu fiquei assim com a Bíblia. E aí chamei a minha mãe e alguns amigos. E a gente começou a ler num ritmo mais devagar, porque aquele de 6 meses, e Bíblia em 6 meses, foi bem puxado, bem corrido. Foi bom, eu consegui, aprendi muito, mas foi bem puxado. E a gente tá numa leitura mais tranquila desde o ano passado. E agora, acho que mais agora no meio do ano a gente termina a Bíblia inteira. E algumas pessoas não tinham lido ainda a Bíblia inteira, então... E em breve eu vou começar de novo. A gente vai começar aí com o Novo Testamento, aí eu vou divulgar para vocês aqui nas redes sociais. Mas, vamos lá às dicas práticas. Gente, tem que ler todo dia. Primeira dica é ler todo dia. Se pulou um, pula só um. Não deixa pular dois, não deixa pular três. Mas assim, se esforça para ler todo dia. Como eu falei no começo, você não vai acordar com vontade. Tipo, nossa, acordei, que dia maravilhoso, quero muito ler a Bíblia. Você não vai acordar com vontade. Mas eu acho que você insistindo ao longo do tempo, você vai pegando gosto. Né? Então, você vai pegando gosto, você vai querendo saber o resto da história, vai querer entender melhor, vai te aguçar a querer pesquisar outras coisas também. E é o que eu falei, relacionamento com relacionamento com Deus, a gente precisa investir tempo nesse relacionamento. E se tem uma coisa na nossa vida que vale a pena a gente investir, é no relacionamento com Deus. Deixa um pouco as outras coisas, a casa pode esperar um pouco, o filho pode esperar um pouco, tudo pode esperar um pouco. Deus está aí, tá? E a gente precisa dele para lidar com a nossa casa, para lidar com o nosso filho, para lidar com o marido, para lidar com seja quem for, com o trabalho. Então, não espera a vontade vir, porque não vai vir. Não se apegue à quantidade assim de... eu quero ler 14 capítulos por dia. Se a sua rotina permite ler 14, ótimo. Vai que você lendo 14 capítulos em 3 meses você termina a Bíblia. Mas se não dá, vai numa meta mais tranquila. Vai uns 3 capítulos por dia, pelo menos uns 3, vai. E vai indo de 3 em 3 a cada dia que você consegue. Então não fica pensando, meu Deus, a Bíblia é muito grande, eu não vou terminar. Senão você não vai fazer nada na vida nunca, né? Então a gente tem que também tomar uma atitude. As coisas não vão cair do céu pra gente, né? A gente tem que correr atrás. A gente corre atrás de tanta coisa, né? A gente vai trabalhar sem vontade. A gente às vezes levanta na madrugada para amamentar filho sem vontade, né? A gente faz tanta coisa sem vontade. Por que a gente não pode se achegar a Deus? Olha que coisa louca. A gente não tem vontade de estar com Deus. Isso é muito louco. Deus criou a gente. Deus deu saúde pra gente, deu trabalho, deu comida, deu tudo, e a gente não tem vontade de estar com Deus. Isso é um negócio que, assim, ainda não entrou na minha cabeça, né? Mas por isso que eu falo que a gente tem que fazer sem vontade, porque a gente buscando a Deus, uma hora ele vai se chegar a gente, né? Então, não desista. Não fica pensando assim, porque eu vi uma pregação, eu vi um irmão, eu vi alguém falando que leu a Bíblia e aí ouviu Deus falar e sentiu não sei o quê. Isso é algo muito particular. Não estou dizendo que ele não sentiu, só estou dizendo que cada um vive essa experiência de uma forma, né? Eu nunca ouvi uma voz falando, Camila, faça tal coisa. Tem gente que ouviu, mas eu nunca ouvi isso, né? Tem gente que associa muito também a presença de Deus a sensações corpóreas, do tipo, um arrepio. Não tô dizendo que Deus não age dessa forma, mas às vezes para você, assim como para mim, Deus nunca falou uma voz assim no meu ouvido. Eu nunca tive uma sensação, um arrepio, um negócio. Para mim a coisa é mais racional. Eu tenho consciência de que ele tá sempre aqui comigo, né? E eu sinto às vezes no meu coração
no meu pensamento, eu leio alguma coisa e aí me vem uma ideia na cabeça. Então, isso também é Deus falando comigo. Não é? Às vezes a gente ouve certas experiências e a gente acha que, assim, Deus só tá comigo se eu tiver essas experiências também. E não necessariamente. Como eu falei, pode acontecer? Pode. Mas não é igual para todo mundo. Então não se pega nessas coisas de, eu tô lendo a Bíblia, mas eu não tô sentindo nada. E às vezes ainda vem com essa, eu tô lendo a Bíblia há 3 dias, não tô sentindo nada. Claro que não. 3 dias também, né? Pelo amor de Deus. Tem que investir mais. Coloque meta, né? Como eu falei, 14 capítulos por dia às vezes é muito, coloca 3. Mas coloca uma meta. Porque se a gente ficar muito nessa coisa de eu vou ler conforme eu posso, conforme eu sentir no meu coração, não vai ler nada. Então se coloca metas, que isso vai te ajudar. Tem vários planos, eu vou falar um pouco daqui a pouco sobre essa questão dos planos bíblicos, mas se coloque metas, que vai te ajudar bastante. Escolha uma tradução que você compreenda. Eu vejo que tem muita gente que já deixou de ler a Bíblia porque não entende. Então, assim, hoje em dia, a Bíblia tem muitas traduções. Você pode comprar uma Bíblia de uma tradução que te facilite, né? Ou você pode usar pelo aplicativo. Tem o aplicativo da YouVersion, que é, assim, o aplicativo da vida para a Bíblia, porque ele tem muitas funções, inclusive a questão da tradução, né? Então, escolhe uma tradução que vai ser fácil para você, que você vai entender. Se você sabe ler, você vai entender. Eu acho que é importante também a gente tirar da cabeça essa coisa de que a Bíblia é muito difícil. Isso foi algo que me impediu também de ler a Bíblia. Você vai ler assim, mas você não vai entender porque é muito difícil. E Deus não pode me dar entendimento para ler a Bíblia? Então, Deus pode dar entendimento, sim. E como eu falei, é só você achar uma tradução que te facilite e você tirar esse bloqueio. Porque se você vai ler a Bíblia já nessa cabeça de eu não vou entender, não vai mesmo. Então, tira da cabeça esses bloqueios que você vai entender sim. Você pode anotar dúvidas que você teve com relação à leitura. Às vezes você leu alguma coisa, algum detalhe ficou na dúvida, ficou meio confuso, meio nebuloso na sua mente. Ou você teve uma impressão, nossa, eu li e entendi que isso é isso. Será que é mesmo? Se você tem um caderno, que nem eu tenho aqui as folhas, né? Eu vou anotando também essas impressões, essas dúvidas. E eu posso pesquisar também, né? Na internet a gente tem como descobrir um monte de coisa. Então, anotando essas dúvidas, a gente tem como pesquisar, né? Se organize através de um plano de leitura, né? Então, assim, o aplicativo da Bíblia, para mim, ele é muito maravilhoso. Ele tem as traduções que você quiser. Para quem está estudando outro idioma, pode ler a Bíblia em outros idiomas também. E lá você tem planos de leitura para ler a Bíblia inteira. Tem para ler os pedaços, que é o que eu estou fazendo. Tipo, eu li o Novo Testamento com o pessoal, depois li livros poéticos e de sabedoria. Tem o Pentateuco, livros históricos, profetas. Você vai lendo por bloquinho, entendeu? Porque às vezes quando você pega assim a Bíblia inteira, às vezes dá um desânimo. Porque assim, nossa, falta muito pra acabar. Mas quando você pega de bloquinho, a gente começou a leitura em janeiro do Pentateuco, a gente já tá em Neemias. Daqui a pouco já chega a Salmos e a metade da Bíblia. Então, assim, você lendo ou não lendo, o tempo vai passar. Então, leia, né? Pega os planinhos e vai indo. Tem por assunto também, né? Tem planos lá no aplicativo sobre ansiedade, sobre depressão, sobre o próprio como fazer estudo bíblico, sobre oração, sobre adoração. Tem diversos assuntos, casamento, tudo que você imaginar tem lá. Eu recomendo o aplicativo e fazer os planos de leitura por lá. Né? E lá dá para fazer em grupo também. Dá para você fazer plano sozinha, ler sozinha, e dá para você ler em grupo. Manda o link para os amigos, que é o que eu faço, e vambora.
É importante, gente, escolher um momento do seu dia que seja tranquilo para você ler, né? Tem gente que consegue ler no ônibus, né? Se consegue ler e entender e tudo no ônibus, ótimo. Eu não consigo, né? Então, você escolher um momento certo aí para você ler a Bíblia, isso também faz diferença. É importante essa coisa do momento. Às vezes, como mãe, a gente fica assim, ai, mas eu tô tão cansada, meus filhos dormiram, eu vou dormir também. Gente, tem plano que, assim, eu até fiz as contas. Se você ler 4 capítulos por dia, se você pôr no aplicativo para você ouvir a Bíblia, Gênesis 1, 2, 3 e 4 dá menos de meia hora. Menos de meia hora. Você tem menos de meia hora para ouvir a Bíblia, não é nem sentar e ler. Dá para você fazer isso enquanto. É que assim, vai muito de cada um. Eu não gosto de. Eu não consigo me concentrar em ouvir a Bíblia fazendo outras coisas, né? Para mim é mais difícil. Mas o que eu quero dizer é que assim, não é por causa de meia hora que você tirou do seu sono para ler a Bíblia que você vai acordar totalmente renovada e descansada. É ilusão. Que às vezes fica assim, mas você vai acordar antes das crianças para ler a Bíblia, você podia descansar. Cara, por causa de meia hora eu não vou acordar renovada e descansada. Isso é ilusão. Isso é mentira que a gente acredita. Então, porque eu falo que é porque é o que eu faço. Na maioria das vezes eu acordo antes dos meninos, ou vou dormir, depois que eles dormem, eu pego e vou ler e dar uma estudada. Hoje a gente tem muito recurso, né, para ajudar a gente a entender a Bíblia. Então, tem um aplicativo que tem alguns planos que tem até explicação. Existem as Bíblias de estudo, eu até tenho uma aqui em casa do meu marido, que vem com... Cada livro da Bíblia tem uma introdução, dizendo em que época que o livro foi escrito, vem todo um contexto histórico, quem escreveu o livro, qual que é o objetivo do livro, tem comentários sobre os versículos. Isso ajuda bastante. Essas Bíblias são um pouco mais caras, mas para quem tá gostando aí de estudar mesmo, não só ler, eu acho que vale o investimento. Tem os livros de comentário bíblico, que é algum pastor, algum teólogo, algum estudioso só comentando. Não tem o texto bíblico, vem só os comentários sobre os versículos, né? Que vão meio que explicando para você. Tem atlas bíblico, que mostra aí toda a questão geográfica do povo da Bíblia, onde eles estavam, para onde eles foram, como que era a divisão dos países na época, que era diferente de hoje. Atlas bíblico é muito legal. Claro, tem muitos livros falando sobre vida cristã, livros de teologia que ajudam bastante na compreensão. Não só na compreensão da bíblica, mas eu vi muitos livros que me ajudaram na aplicação prática da Bíblia, né? Como eu falei, não adianta só a gente ser um leitor passivo, é importante a gente praticar. E a gente pratica o que a gente entende. Então, se você lê alguma coisa, né, vê algum livro sobre vida cristã, sobre aplicação, isso vai te ajudar bastante na compreensão. E, gente, a internet tá aí, usa com moderação, mas na internet tem vídeos com aulas de teologia explicando, vídeos de comentários bíblicos, vídeos de explicação rápida, de explicação mais demorada, de pregação sobre determinado assunto, determinado trecho da Bíblia. Tem os blogs com bastante estudo em texto para quem prefere ler ao invés de assistir. Tem podcasts. Eu tô meio viciada agora nos podcasts. Eu tenho aprendido muito com os podcasts. Então tem isso também. E quando eu falo para você usar a internet com moderação, porque entra naquilo que eu falei de novo. A gente vê um estudo de outra pessoa, é a gente ouvir o que Deus falou para ela, né? E Deus pode se revelar para mim também, pode se revelar para você. Você pode usar o estudo da outra pessoa para complementar, para, né, entender algum detalhe que você não pegou, mas a gente também não pode viver de estudo dos outros. A gente pode fazer o nosso próprio estudo.
Inclusive, tem métodos de como estudar a Bíblia. O que eu achei mais interessante, tem método de como mulheres estudarem a Bíblia. Isso que eu achei mais interessante. Depois eu posso falar um pouco sobre isso para vocês em outra oportunidade. Mas Deus pode falar com vocês através do estudo de vocês, né? Então, não precisa só buscar estudo dos outros. E para a gente finalizar, compartilha, né? Você leu a Bíblia, você entendeu alguma coisa, aquilo te tocou de alguma forma, compartilha com alguém, discute com alguém, né? Sobre o que você leu, sobre o que você entendeu, manda essa mensagem de Deus para outra pessoa, conversa, discute, vê se é isso, se a outra pessoa entendeu também. Por isso que eu faço leitura em grupo, porque aí isso me ajuda a conversar com outras pessoas sobre a leitura, me ajuda a entender melhor, me ajuda a fixar melhor. Porque só ler e passar batido vai ser esquecido. E conforme a gente lê e compartilha com alguém, faz toda a diferença, né? Uma dica que eu vou deixar aqui para vocês, essa Bíblia que eu tenho usado para estudar, para ler, ela é uma Bíblia que tem espaço para anotação. Tem gente que tem dó de riscar a Bíblia. Não julgo, eu também tenho. Mas se você já comprou uma Bíblia... Gente, quando eu falo isso aqui da Bíblia, não é que você tem que comprar essa Bíblia, porque não tô fazendo propaganda de graça, mas ó, dá para fazer anotações, eu uso marca-texto, vou anotando tudo que eu vou entendendo da palavra, tudo que eu quero pesquisar depois, algumas simbologias, que a Bíblia também tem simbologias, eu vou fazendo anotações tudo na Bíblia. Então, eu já leio e já sei o que significa, já vou estudando, já sei mais ou menos porque eu já pesquisei. Então, essa Bíblia com espaço para anotação, bom, já é com espaço para você fazer anotação, então já facilita bastante o estudo, pelo menos na minha opinião. E é isso, gente. Acho que já deu, já falei bastante aqui e espero que vocês tenham gostado dessa live, dessas dicas que a gente conversou aqui. Compartilha com alguém que está meio desanimado em ler a Bíblia. Em breve eu vou começar outros planos de leitura da Bíblia. Por enquanto, a gente está fazendo um plano, fazendo uma leitura temática para o Dia das Mães. Então, quem quiser participar, no link aqui da minha bio tem direto lá para o aplicativo da Bíblia, né, a leitura temática do Dia das Mães. Hoje é o dia 3, então dá tempo de você correr e alcançar a gente, porque vai terminar no domingo, no Dia das Mães. Então, depois do Dia das Mães, eu vou ver um outro plano, vou começar a dar uma pesquisada para a gente fazer outra leitura em grupo e assim aprendendo mais a palavra de Deus. Certo, gente? Obrigada aí pela presença de vocês aí na live, pela interação. E em breve vai ter mais. Certo, gente? Uma boa noite, um beijo para vocês.